Olá, companheiros, começando mais um Usuela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite. Tivemos um probleminha aqui, a vinheta foi, mas não foi, travamos e agora sim estamos prontos para começar mais esse programa cultural aqui do seu canal Revolucionário Independente. Antes da gente começar, né, boa noite para todo mundo, e antes da gente começar o programa, mas esse Usuela, lembrar você sempre para se inscrever no canal, se inscreva na Causa Operária TV, compartilhe o nosso link 24 horas, compartilhe o nosso programa que vai ficar aí na playlist do canal e também contribua com a gente financeiramente. Você pode mandar seu super chat aí no nosso, para quem estiver assistindo o programa, manda super chat com perguntas, com comentários, com o valor que você achar melhor, manda também seus super stickers, que são aquelas figurinhas aí do chat, e não deixe de ser membro assinante da Causa Operária TV a partir de R$ 7,99 por mês. Você se torna membro assinante, contribui com a gente e fortalece uma imprensa revolucionária, uma imprensa independente, que é aí o nosso canal. Bom, estou aqui hoje no Usuela com a presença do meu companheiro Antônio Vicente. Boa noite, Vicente, tudo bem? Caiu. A gente teve um probleminha aí. Vicente, está ouvindo a gente? Bom, Vicente deu uma travada, eu acho que foi ele que travou. Dessa vez foi ele que travou, então eu vou aproveitar, eu vou apresentar nosso convidado, Eduardo Lacerda. Como é que você está? Boa noite, bem? Obrigado Boa aí pela noite, presença. tudo bem? Que agradeço o convite, tudo tranquilo. Muito bom poder conversar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre seu trabalho editorial, né, da Patuá, e um pouco de literatura, e bater um papo aí sobre cultura e o trabalho das editoras alternativas no Brasil, né? Eduardo, já que o Vicente ainda está travado, vamos começar. Eu queria que você começasse já falando um pouquinho, assim, de modo geral, como é que você começou esse trabalho, né? Em editora, como você teve a ideia de fazer uma editora alternativa, e depois a gente também vai desenvolvendo o trabalho de você explicar também como é esse trabalho hoje, né? Como é que você faz isso? Mas começar assim, como que você teve essa ideia, como que surgiu, né? Como que foi o início disso? Legal. Eu sempre achei muito... Acho que o Vicente voltou aí com a gente. Eu sempre gostei muito de literatura. Beleza, Vicente, agora sim, né? Agora sim, agora voltamos. Maravilha. Beleza. Vai lá, Edu. Vai lá. Tá. Não, resumindo, eu sempre gostei muito de literatura. Estudei sempre em escola pública, não tive tanto acesso à literatura. Meu único acesso aos livros e à poesia era pelo livro didático que eu recebia. Um pouco na biblioteca da escola, uma biblioteca que a gente não tinha muito acesso, o tipo biblioteca pública, de escola pública, fica fechada, só com o professor mediando o contato com os livros para proteger o patrimônio, e no fim, o fim que deveria ser o acesso das crianças aos livros fica prejudicado, né? Mas tinha esse pouco de acesso e gostava muito. E aí, a partir da adolescência, comecei a descobrir o mundo dos fanzines, dessa coisa mais alternativa de xerocar frequentei muito a Galeria do Rock, via o pessoal distribuindo, numa época que ainda não tinha internet, ou a internet estava começando ali, a gente não tinha acesso. Então eu comecei primeiro com fanzines, mais ligados à música, passei para fanzines de literatura, poesia, e quando eu entrei no curso de letras da USP, eu vi a necessidade de fazer uma revista literária, tive a ajuda de muitos professores lá, e aí da revista começamos fazendo saraus, recitais, encontros de poetas, da revista virou um jornal,
e em determinado momento eu quis fazer disso o meu trabalho e também publicar livros de outras pessoas, né? Eu não tinha os meios para fazer isso. A primeira ideia de uma editora veio em 2002, e para fazer uma editora, montar uma empresa, era necessário um investimento muito alto que eu não tinha, né? E aí, em 2010, trabalhando na Secretaria de Cultura, um amigo falou: olha, a editora Edra agora está com uma gráfica digital e vai ser possível fazer tiragens menores, você não vai precisar investir fazendo logo 1.000 exemplares de uma vez, é possível fazer 50, 100, 70 exemplares, né? Então eu fui aprender como viabilizar a editora, como publicar as pessoas, como conseguir um registro ISBN, aprender a fazer livros fazendo, né? Eu não tive uma formação na área editorial. Eu era um garoto e resolvi começar. Fiz o primeiro em 2011, agora a gente vai fazer 10 anos de editora em fevereiro do ano que vem, está com mais de 1.100 livros publicados. Né? Então acho que foi isso, por uma paixão dos livros, eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Você falou 1.100 livros, né? Isso. E entre esses livros, a maior parte é o que? É literatura ou tem de tudo? Tem livros mais científicos também? Qual que é a maior parte? Não, a Patois, a minha editora, ela começou com alguns objetivos principais, né? Eu sabia coisas que eu queria fazer. Então, o primeiro objetivo era publicar literatura brasileira contemporânea, principalmente de autores e autoras estreantes. Então, uma das preocupações da editora sempre foi publicar o mesmo número de homens e mulheres, dar o mesmo espaço para todas as pessoas, principalmente autores e autoras estreantes, né, que é pessoas que estão publicando o primeiro livro, e com esse perfil, a gente tinha, nesse ano de 2011, quando eu comecei, algumas editoras que trabalhavam com autores jovens, mas todas elas pedindo que os autores fizessem um investimento no próprio livro. O que não é um problema, a gente tem na história da literatura excelentes autores e autoras que pagaram a própria publicação, mas eu queria ser uma editora que eu pudesse fazer a curadoria. Então, o autor ser um autor de uma editora, ainda que com uma tiragem pequena, né? Então, a gente nunca cobrou uma publicação dos 1.100 livros, provavelmente 1.030, 1.040 foram livros que a própria editora investiu, pagou, porque acredita na literatura dessas pessoas. Mas é uma editora principalmente de poesia, 60%, 70% do catálogo é poesia, e aí o resto é conto, romance, crônica, infantil, infanto-juvenil. Agora minha esposa, que é professora universitária, montou uma editora paralela dentro da Patois para livros científicos, está com 5 livros publicados e que é para livros acadêmicos também, já tem psicologia, linguística, mais área de humanidades, artes, psicologia, como eu disse, mas não é o grande trabalho da Patois, o meu trabalho, agora é o trabalho dela, né? O meu trabalho é com literatura brasileira mesmo. Vicente, você tem alguma coisa aí para perguntar? Bom, você fica à vontade Oi. de ir colocando aí, pode falar. Oi, professor. Oi, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Porque as imagens estão meio congeladas. Agora sim. Você está de boa, não é? Não, a gente está te ouvindo bem, sim. Está te ouvindo bem, sim. Então tá bom. O Edu me chamou de professor. O Edu, ele foi meu aluno, não é? Ele foi meu aluno de linguística. O Eduardo Lacerda, ele fez um bacharelado em linguística, não foi, Edu? Eu não terminei o curso, eu larguei a faculdade, eu fiz o bacharelado, a habilitação em Linguística e Língua Portuguesa, te chamei de professor porque você é um professor, além de poeta, e boa parte dos autores e autoras publicados, pelo menos esse recorte de um pessoal mais jovem que passou ali pelo curso de letras, deve muito à tua atuação como professor e um incentivador das artes, né? A gente não está aqui para puxar o saco, mas a gente tem uma gratidão, porque sabe quem apoia o movimento, né? É muito difícil para um garoto ou garota de 18, 19, 20 anos se
escrevendo seus poemas e não, vê os fechados, o pessoal já está estabelecido, os professores já têm ali o seu cargo, não vão se preocupar em fazer uma leitura, dar um incentivo, indicar um caminho. E, pelo contrário, você e outros professores sempre foram pessoas muito generosas de usar o conhecimento, porque o conhecimento deve ser usado, né? Que é para dar espaço para os que estão vindo também. Então é isso. Mas eu não terminei o curso, eu larguei, eu fui trabalhar na Casa das Rosas com o Fred Barbosa, eu estava no último ano do curso de letras, queria muito trabalhar com literatura, com poesia, sempre ouvi dizer que era uma coisa... Sempre ouvi dizer que trabalhar com letras, né, dando aula de língua portuguesa, que era o meu sonho, um dia ser professor, se algo que não daria retorno, mas trabalhar com poesia. E aí começou o trabalho de produção cultural e alguns outros também. Então, o Edu, eu lembro dele na faculdade, ele sempre foi muito atuante, né? Ele fez o jornal, desse jornal, e que ele editava poetas, o pessoal que escrevia. E veja, o cenário assim de literatura, ele parece assim que não fica muito claro, e às vezes assim, a gente troca uma ideia com o Edu, falou com o Escudeiro, não é? Foi quando comecei a participar do Zuela, o primeiro programa foi com o Ricardo, né? Que ajuda o Edu aí na Patuá. A gente falou com o Gabriel, vocês devem estar lembrados de todos esses escritores, eles também são editores, não é? Eles movimentam editoras, editam preponderantemente, né, autores novos, né? Gente que está estreando, como o Edu faz assim na Patuá. E isso não é fácil. Há uns anos atrás, né, que o Edu estava se reportando, isso daí eu que há 15 anos atrás, para você fazer um livro, você tinha que fazer no mínimo para compensar 500 cópias, isso aí é muito caro. Era muito caro, não dava para fazer, por exemplo, 50 cópias, 100 cópias. E depois, com uma nova tecnologia de impressão, né, foi mais fácil. Hoje você faz 10, faz 20, né? Você faz, por exemplo, 50 livros e vai restoque devagarzinho. E isso facilitou para todo mundo, né? Barateou o preço do livro. E o Edu, ele apareceu assim, quando ele fez a Patuá, ele pegou esse momento, não é? Eu acompanhei isso, que eu estava em outras editoras e eu vi isso acontecer. Então, as pessoas não têm muito a ideia do que foi esse trabalho que ele fez, né? Veja bem, mais de 100 livros, não é? Não é 100 livros, são 100 autores, não é? Você multiplica isso daí por pelo menos 100 livros para cada edição, é bastante coisa. Uma editora que ganha vários prêmios, né? Daqui a pouco ele pode até falar disso, acabou de ganhar mais alguns, o tempo inteiro. Então, isso daí já é um incentivo. E outra questão assim dos jovens poetas, não sabem muito bem o que fazer, né? A gente aqui entrevistou que a Paloma Cris, o Escudeiro, a Lília Guerra, por exemplo, ela foi lançada aí pelo Edu, né? Trifobia foi lançado pela Patuá. E o Escudeiro também, né? Foi lançado aí pela Patuá. Então, é muito difícil, o cara, ele faz um livro, né? O livro fica assim na gaveta, no arquivo do computador, ele não tem aonde ir, ele não sabe o que fazer. E dentro da universidade, assim, nos cursos de letras, eu não sei nas outras faculdades, mas pelo menos na letras da USP, né? Você falar que escreve, falar que você faz poesia, assim, às vezes é motivo para as pessoas assim gozarem de você, né? Olha, o cara faz poesia assim como se isso fosse um absurdo, né? Existe um certo culto lá, aquilo que o Glauco Matoso chama de uma crítica necrófila, né? Você só trabalha com autores mortos, e o pessoal vivo que está ali, existe toda uma energia que não é aproveitada, né? Sabe, a universidade ela funciona muito naquela história do cânone, vai por canonizações, coisas indiscutíveis, né? O Gramsci, naquele livro Literatura e Vida Nacional, ele chama atenção para os novos autores. Na hora daquele livro, veja bem, começo do século passado, não é? Os textos que estão ali. Ele fala que o jovem autor, assim, ele não tem que ser criticado como você critica um Dante, um Petrarca, não é? Não tem cabimento. Tem que fazer uma crítica cultural, falar do cara, apontar por onde está indo a literatura, o que aquela pessoa está fazendo. Nesse ponto, assim, eu acho que o Edu ele fez muito bem com a editora, ele reuniu um pessoal crítico lá, não é?
Geralmente um escreve o prefácio para o outro, existe uma colaboração. Eu queria que ele falasse mais desse círculo, né, dessa... É o Brasil inteiro. Às vezes eu entro no Facebook, vou trocar uma ideia com ele, ele está no Maranhão, ele está na Bahia, ele está lá no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil inteiro, né, editado pela Patois. Não é só uma coisa assim de São Paulo, não é? É extremamente viável, né? Uma editora que está aí com toda a pandemia e está funcionando. Então, eu queria que ele falasse disso, né? Como o projeto se construiu, né? Ele já falou um pouquinho, esse momento que ele pegou e essa amplitude que ele deu para o Brasil. Me lembro o primeiro livro, os primeiros que ele deu da Patois, eram livros pequenos, assim, né? Um formato quase formato de bolso, mas é que ele foi crescendo, né? Queria que ele falasse também do Leonardo Matias, né? Que é o cara que faz as capas, a diagramação. Então é isso, Edu. Fale um monte de coisa, vou passar a bola para você agora. Não, tá ótimo. Acho que você trouxe muitas questões importantes. Quando você fala 100 livros, são 1.100 publicados nos 10 anos, né? E além de dar espaço tanto para homens quanto para mulheres, uma das nossas preocupações sempre foi publicar autores e autoras fora de São Paulo. Como você sabe, tem uma pesquisa muito importante da professora Regina Dal Castanhe e também dos alunos dela, do grupo de mestrado da UNB, que faz um recorte dos romances publicados no Brasil nos últimos anos. E esse público e esses autores e também os personagens são, a maior parte, homens brancos do eixo Rio-São Paulo. A gente sempre quis dar espaço e publicar pessoas de todo o país, né? Como você falou, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Recentemente, o mês retrasado, nós publicamos 2 homens e uma mulher, né? 2 deles estreamos, e muito legal como uma editora pequena poder publicar autores de todo o país. E também ajudar algumas editoras e editores a montar as empresas, né? Montar a casa editorial. É uma forma também da pessoa ter um retorno, uma renda, um trabalho com isso. E então, algumas editoras pelo país a gente acabou ajudando a nascer. Você citou a Fractal, do Ricardo Escudeiro, trabalha comigo, é editor na Patois, mas também tem uma editora dele, né? E aí é uma alegria poder ver outras editoras aparecendo a partir do nosso trabalho, mas o mérito é todo desses editores e editoras. O que eu acho que é fundamental e me preocupa no meu trabalho e no trabalho de edição é que a gente resolve alguns problemas, mas não resolve os principais problemas, né? Formação de público leitor e o descaso desse país com a formação de leitores, né, seja através da educação, seja através do acesso ao livro. A maior parte das cidades brasileiras ainda não conta com bibliotecas públicas, a maior parte das cidades brasileiras não tem livrarias. Então, é claro que a tecnologia, ela coloca nas mãos das pessoas maneiras de produzir, né? Eu digo que a gente detém as maneiras de produzir, não os meios de produção, né? Não é isso, mas as maneiras de produzir. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer local do país, com acesso a um computador, já não é qualquer pessoa, porque a gente tem esse impeditivo da pessoa ter um acesso ao computador, mas basicamente com acesso ao computador consegue criar uma editora e publicar outros autores. Então a gente detém esses meios de produzir, eles não estão mais nas mãos de grandes empresas, né, de grandes editoras com grande capital. A maneira de produzir fica também com os pequenos ou com quem tem um trabalho mais independente, mais alternativo. A gente também tem essas maneiras de comercializar e divulgar. Então a gente não depende mais das livrarias, e aí eu não falo contra as livrarias, eu acho o modelo de trabalho deles injusto, mas acho que é fundamental ter livrarias no país. Então se questiona o modelo de trabalho, né, a relação comercial que eles têm que é injusta com as editoras, e não a necessidade do país ter mais livrarias, o que é fundamental.
né, para dar acesso ao livro. Então a gente detém esses meios de produzir, os meios de distribuir, porque consegue distribuir, como a gente está falando aqui, levando informação para as pessoas em qualquer local que tenha um computador, a gente consegue divulgar via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, lives. Tem os meios de comercializar, né? Então a gente tem como vender produtos, livros para as pessoas, né? O que falta e é muito perverso e que é difícil de se resolver é a formação de leitores, porque por mais que a gente faça esse trabalho de ir atrás desses leitores e leitoras, é difícil, e os meios de legitimação, né? Que é uma coisa que é muito mais simbólica e imaterial, que você não consegue pegar na mão. Então, foi o que você falou, o aluno de letras não dá valor a um poeta jovem, porque ele dá valor àquilo que já está legitimado. E quem ainda detém os meios de legitimação? Né? A gente estava ainda discutindo o resultado de um prêmio literário feito pelo governo do estado de São Paulo hoje. 70%, 80% dos finalistas são autores da Todavia e da Companhia das Letras. E eu sou o tipo de cara que não acho o trabalho dessas pessoas ruins. Eu só acho que se você tem a Folha que divulga o trabalho desses autores, né, dessas editoras, a Piauí que coloca os críticos literários legitimando, e as editoras com poder econômico muito forte, quando elas chegam no prêmio literário e ficam finalistas, a gente não está concorrendo em posição de igualdade, né? Então é muito mais simbólico. Eu consigo produzir, eu consigo imprimir, eu consigo vender, eu consigo distribuir e divulgar. Eu não consigo a legitimação, né, desses livros produzidos. E aí eu acho que é um desafio para os editores e editoras que estão trabalhando e que vão surgindo, né? Vicente, se você me permite, Eduardo, já que você falou dessa questão, eu tinha uma pergunta para fazer que eu acho que se encaixa mais ou menos nesse assunto, que é o seguinte: a gente sabe que hoje em dia todo o capitalismo é movido aí pelos monopólios, né? Ou talvez a palavra correta seria paralisado pelos monopólios, né? E no caso do trabalho editorial não é diferente, né? Você tem os monopólios editoriais, as livrarias, e aí, como você falou, eles contam também com o monopólio da imprensa, que divulga o que eles querem, etc e tal, né? Queria que você falasse como que é o trabalho aí para procurar, né, digamos assim, enfrentar isso daí, como que é trabalhar com uma editora alternativa no meio disso tudo, né? Vai bem contra, acho que bem no sentido do que você falou, mas vai bem contra a corrente, digamos assim, né? Que eu acho que Sim. a maior dificuldade, eu imagino que seja essa, né? Eu acho que é uma das maiores dificuldades realmente a gente perceber que essas grandes empresas se tornam ainda maiores, né? Se uma livraria cultura era imensa e era gigante, hoje você tem uma Amazon que é 1000 vezes maior, né? Então, se já era um monstro muito grande, agora é um monstro ainda maior. E é prejudicial. A Amazon, por exemplo, tem um sistema de dumping que é ilegal, mas eles fazem, não para patuar, porque eu não trabalho com distribuidoras, mas eu vejo alguns editores amigos que trabalham, vendem para distribuidora. Você coloca o livro numa distribuidora com o acordo de que vai receber 50% do que for vendido, né? De repente a Amazon está vendendo o teu livro por 30% do valor. Eles te pagam o valor que você pede e vendem mais barato do que você consegue vender, porque eles querem realmente te quebrar, eles querem levar à falência as pequenas livrarias, as médias livrarias e também as grandes livrarias, como a gente viu com a Livraria Cultura e a Saraiva, né? E é um sistema extremamente perverso. Ao mesmo tempo, como eu disse, a gente detém alguns meios, então eu posso ter o meu próprio site, né? Eu posso divulgar o meu livro nas redes sociais para as pessoas e não preciso passar por esse caminho das grandes livrarias ou da Amazon, né? Hoje eu vendo através da Amazon porque ela funciona como um marketplace, um suporte, mas eu não dependo dela. Eu não dependo, eu posso continuar só com o meu site, que
E é claro, a gente não pode achar que é totalmente independente. O site que a Patois usa é um site do grupo UOL, que é da Folha. Né? No fim, a gente está dependente, mas fazendo um trabalho que não diretamente não é dependente. Mas esses grandes oligopólios e empresas, eles são muito prejudiciais para o mercado. Eles concentram riqueza e concentram informação e afastam, né? A internet, que deveria democratizar o acesso a tudo isso, no fim o poder está concentrado de novo na mão de algumas poucas empresas, né? Google, Microsoft, etc., que a Amazon, que é 4, 5 pequenas grandes empresas, poucas grandes empresas que concentram todo esse poder. Mas acho que, como eu disse, a gente tem caminhos e tem alternativas para ir lutando contra isso, né? Criando renda tanto para os editores pequenos e editoras, quanto para os autores que escrevem também, que eu acho que isso é importante, dizer que o autor também tem que ganhar com esse processo de edição, né? Então, existem caminhos, sim. O monstro é grande, mas dá para correr dele um pouco. Só para contar, tem uma anedota aqui que tem muito a ver, acho que, com o que você conta. Nós do PCO, a gente tem um jornal super antigo, né, de 1979, e a gente fala um jornal independente, um jornal de esquerda, né? Nós mesmos fazemos o trabalho, etc e tal. Mas isso daí todo mundo entende, mas uma coisa que pouca gente sabe é que até mesmo a distribuição dos jornais nas bancas é feita por um monopólio, né? Os jornais todos da grande imprensa, ele é distribuído pela mesma empresa que faz chegar esses jornais nas bancas, né? Para o pessoal ter uma ideia de como funciona a coisa, como é complicado tudo isso daí, né? Há décadas, né? A mesma empresa que faz essa distribuição. Só que aí a gente pensa, por exemplo, no digital, no fim também são só 2 ou 3 empresas que fazem esse trabalho e a gente não consegue fugir muito, né? Tenta fugir ao máximo. Então eu tento trabalhar com gráficas que tenham uma relação saudável com os funcionários, com as pessoas, com o meio ambiente também, mas no fim a gente acaba tocando nesse problema de nem todo mundo no processo do trabalho ter alguma consciência ou algum compromisso com o todo. Vicente. Eu tô vendo que o Edu tá com um monte de livro aí atrás dele, não é? Então, tem umas caixas de papelão e tem alguns livros. Você tem alguma coisa que você quer mostrar? Alguma coisa assim, algum lançamento novo? Porque eu tenho acompanhado ali pelo Facebook, Patois, tem um monte de coisa nova, né? Então, você quer falar um pouco sobre isso? Fala um pouco aí sobre os livros pra gente. Tutano é um livro que a gente lançou tem alguns meses, 3 ou 4 meses, é do Léo Almeida Filho, que é professor de literatura também. Tem também algumas fotografias do Wanderson Alves. Eu vou mostrar aqui as fotos. Então é um livro de poemas e fotografias. Saiu com uma tiragem de 50 exemplares inicialmente, depois a gente já fez algumas reimpressões de 10, 20. Então o grande barato da editorial hoje é ir em poucos, conforme é necessário, e atingindo os leitores e leitoras também aos poucos, né, com reimpressões pequenas, 10, 20, 50, 100, 150. Às vezes o autor participa de algum evento, a autora participa de algum evento, a gente reimprime mais um pouco. Então esse é um livro muito legal que a gente fez. É de um autor mais velho, 50 e poucos anos, professor de literatura, e aí tem também o da Gabriele. A Gabriele já é uma menina, tem 19 anos, 19, 20 anos, né? É o primeiro livro dela. Então a Patois tem esses dois extremos. A gente tem desde o Marco Lucchesi, que é presidente da Academia Brasileira de Letras, o Antônio Vicente Pietroforte, que é professor da USP,
A Claire Regina, que é uma mulher de 80, acho que agora ela está com 88 anos, que descobriu a poesia depois dos 50, ficou viúva 3 vezes, começou a participar de saraus, escreve poesia erótica com 88 anos, e é uma excelente poeta, uma mulher mais velha, e até, acho que a autora mais jovem tinha 15 anos, agora ela já está com 18, 19, mas a autora mais jovem tinha 14, 15 anos. Então, acho que o legal da Patois é tentar ser uma editora que busca a qualidade nos livros que está publicando. Então, a partir disso, a gente consegue até ficar finalista ou ganhar alguns prêmios. E também dá espaço para as pessoas, desde as mais jovens até as mais idosas, homens, mulheres. Também em setembro, a gente publicou 4 autores negros, o Marcos Vinícius, o Edmilson de Almeida Pereira já tinha publicado, a Nayara Medeiros. Então a gente tem vários autores também que estão se engajando e publicando com a gente. São experiências editoriais muito interessantes, muito legais, e que levam o livro também a outros públicos, né? É diferente você publicar um livro de um professor universitário de São Paulo e publicar o livro de uma senhora de 88 anos, mas também de São Paulo, ou de uma garota de João Pessoa de 17 anos. A relação com a cidade é diferente, com o espaço geográfico, com a literatura, com a poesia, com os leitores, e aí a nossa experiência como editora acaba sendo incrível também. Uma perguntinha, né? Eu queria que você falasse como que é. Eu gosto sempre de saber isso, como é, digamos, não sei se é a palavra certa, mas talvez seja, um movimento aí de editoras alternativas, né? Tem crescido essa coisa? Tem bastante editoras aparecendo? Sim, e é ótimo. É ótimo porque a partir do momento que o Brasil cria mais editoras e acaba não ficando concentrado as publicações na mão só de algumas, eu acho que a cultura brasileira fica mais rica, né? A gente tinha uma concentração editorial, não é que outros estados não tivessem editoras, sempre tiveram excelentes editoras também, mas como a gente falou, Companhia das Letras e Todavia, apesar de terem ótimos livros, são editoras ligadas a bancos, não tem como fugir disso, né? Então fica parecendo que para publicar um livro, ou a pessoa tem amigos no meio editorial, ou tem um dinheiro para pagar essa publicação. Nos últimos 10 anos, a gente ajudou a criar algumas editoras e viu algumas outras aparecendo. Eu acho que tem algumas centenas de pequenas editoras pelo país que trabalham com esse conceito de economia criativa, de renda para a família, né, para as pessoas. A gente pode editar livros da própria comunidade, livros das pessoas da própria cidade, mas também acaba fortalecendo a cultura brasileira, né? Então, quando a Patois, que é uma editora nossa, que está em São Paulo, mas publica alguém do Piauí, né, lá de Teresina, ou você tem um editor como o Natan Matos, da editora Moinhos, que é um cara lá de Fortaleza, que vai morar em Belo Horizonte, ganha um prêmio com uma autora que era do interior de Minas Gerais e que hoje mora na Inglaterra, né, que durante um tempo trabalhou como babá na Inglaterra, Nara Vidal. A gente fortalece a cultura brasileira, a circulação de ideias entre os diversos estados e as diversas cidades. E, para mim, isso é muito saudável. Então, sim, são centenas e centenas de editoras que apareceram nos últimos anos, todas elas muito saudáveis, até como empresas, e aí eu falo empresas porque elas dão retorno para as pessoas, né? Elas tiram esse retorno das grandes empresas e colocam nas mãos de mais pessoas, redistribuem isso. E ajudam a formar leitores também. Acho que uma das experiências que a gente tem que é muito legal quando lança um livro, os primeiros leitores de um autor são sempre amigos, familiares, geralmente pessoas que não têm contato muito grande com a literatura. Não tem o hábito de ir comprar um livro de poesia, né? E aí, a partir da experiência de comprar um livro de poemas da prima, do primo, do tio, do sobrinho, do filho, desenvolvem o hábito da leitura, porque entram em contato com o livro. Então a gente também acredita que está ajudando a fortalecer a leitura e a literatura no país.
Oi, tá dando para ouvir? Pode falar, Vicente. E Pode falar? Oi, vou falar uma coisa. Eu acho importante isso que o Edu falou, chamou atenção por uma questão, é uma certa rede que existe da crítica, dessas grandes editoras, né? Porque fica parecendo assim, que o cara ele tem um talento, ele acontece numa grande editora, aí um crítico descomprometido lê o livro e aí fala dele numa revista, tipo, toda essa crítica que está na Folha, que está nessas outras revistas, né, ela está articulada com as editoras. Geralmente são pessoas que editam nessas editoras, né? Existe toda vamos dizer assim, um high society, né, que funciona em relação a essas pessoas, em que um fica justificando o outro. E aí você vai passar um pente fino nessa moçada, às vezes os autores não são tão bons assim, né? Tem muita gente boa, claro, mas eu pelo menos tenho encontrado nessas editoras alternativas, né, pessoas muito mais talentosas, com ideias muito mais interessantes, né, muito mais fora desse mainstream do que esse pessoal que aparece, não é? Que aparece, né, nessas editoras. E então acho que isso é uma coisa que precisaria ficar um pouco mais, enfim, que as pessoas tomem assim, um pouco mais o conhecimento desse procedimento, para não achar que quando ele lê uma crítica literária na Folha de São Paulo, que não tem compromisso com a editora, mas tem muito compromisso, não é? É uma rede, não é? Não vou dizer assim que houve um jabá, que a editora liga para o cara e fala, olha, tem que fazer uma crítica favorável para o meu livro. Às vezes isso até acontece, né? Mas o que mais acontece é um grupinho, né? Às vezes é um grupinho, assim, às vezes de pessoas um pouco, desculpa falar, mas às vezes meio popocas, né? Que ficam se justificando, né? Sempre as mesmas figuras, né? Com sempre as mesmas opiniões, e opiniões, assim, bastante conservadoras, né? Fica parecendo que às vezes ficam parecendo opiniões meio progressistas, mas não são, né? Você, não estou vindo nem nada como exemplo agora, mas eu vejo os prêmios, né? As pessoas que ganham prêmios, quem aparece plano de literatura, eu falo, cadê os autores que eu estou lendo, né? Fractal, eu estou lendo da Córrego, né? Da Patuá, né? Esse pessoal, assim, às vezes aparece, evidentemente, claro, mas é paralelo, né? Todo um pessoal que faz essa crítica, né? Sei, assim, eu sempre que sai um livro da Patuá, publicava não todos, claro, mas o que eu podia, divulgava lá no site Muzahara, né, do Edson Cruz, que eu também, um dos próximos editores, agitadores culturais, poetas, né, que eu quero entrevistar aqui com o Henrique Nuzuela, né, que ele queria ele tá com um livro aí, né. Enfim, existe uma força, né, assim, que o Madeiro Neto fez um livro sobre o fundo, não é? Bruno Mitrano, se eu não me engano, eu não me lembro, porque eu curto muito a poesia dele. Falei da Simone Teodoro, e vai em vários, né? Assim, aqui no próprio Zoela muitas vezes aparece, né? O que chama atenção para esse lado mais alternativo também, né? A própria crítica, né? a gente tem também que pensar que a gente chama de alternativo e chama de, às vezes, marginal, ou fala literatura de nicho, mas é literatura de muita gente boa, né? Que existe sempre uma tendência a considerar universal o que é já estabelecido. Então, por exemplo, a literatura feita em Pernambuco consideram literatura regionalista. Não é literatura brasileira, né? Ninguém fala literatura paulista. O Mário de Andrade não é a literatura paulista, é a literatura brasileira. Aí você pega um autor de outro estado, principalmente do Nordeste, por exemplo, literatura regionalista. Você pega um poeta branco do Rio de Janeiro, é poesia brasileira, mas você pega um poeta negro da Bahia, é poesia negra ou poesia baiana. Né? Então sempre tentam segmentar e colocar numa caixinha aquilo, não que é diferente, porque não é diferente, aquilo que não é o status, né? Que não é o convencional, que não é o que tem o poder econômico e também o poder simbólico, o poder cultural. E só que as pequenas editoras, elas deram um espaço muito grande, acho que num primeiro momento para as mulheres,
né? E a gente viu as editoras grandes, depois de um tempo, também dando esse espaço para escritoras. E aí tem, é claro, o trabalho das pequenas editoras, de várias pequenas editoras e mulheres editoras, né? Então não a empresa editora, mas as mulheres que editam e que publicam outras mulheres e que dão espaço. E também tem vários coletivos, como o Mulherio das Letras, ou Mulheres que Escrevem, Mulheres que Leem Mulheres. Tudo isso provoca um deslocamento no mercado editorial que leva a que editoras maiores, como a Record, Companhia das Letras, Todavia, Alfaguara, etc., comecem a publicar mais mulheres, né? E nos últimos anos também houve uma pressão para que mais autoras negras e autores negros fossem publicados. Esse movimento não começa nas grandes editoras, ele vai começar nas pequenas editoras. Essa pressão social é muito forte, né? E de repente você vê um manifesto da Companhia das Letras dizendo que agora vai dar mais espaço para autores negros. Então eu acredito que a pequena editora, sozinha, ela não tem muito poder, né? A Patois não tem muito poder, mas o movimento de centenas e centenas de pequenas editoras e editores consegue movimentar, deslocar o mercado editorial, né, até mesmo esse oligopólio, um pouquinho para o que deveria ser mais justo. Ainda não é o completamente justo, mas ajuda a mudar um pouco. É claro que tudo visa o lucro, né, infelizmente, então as editoras não publicam porque elas assumiram uma consciência social. Elas entendem que existe uma demanda e que demanda é possibilidade de lucro, mas melhor que seja assim do que continuar sendo o que era no passado, né? A gente ainda pode avançar muito mais. Você tem edital de autores agora, não tem? Fala um pouco Que disso é? agora, que você falou da questão das mulheres, dos negros, não é? E eu sei que você tem autores trans agora, né? Que tem Sim. aparecido romances, poesias. Fala um pouco. O Marcelino Freire, que é um cara que eu gosto bastante, tinha esse coisa de falar assim: a gente está dando voz para as pessoas. E ele falou: a gente não dá voz para ninguém. As pessoas já têm voz, a gente só cala a boca e escuta, né? Eu acho que pessoas trans sempre escreveram bem, mas a gente vive um momento no mundo, no país, que primeiro que as pessoas têm uma coragem, né, uma liberdade um pouco maior de se assumirem enquanto pessoas trans. Não é fácil ainda, mas talvez tenha melhorado um pouco do que há alguns anos atrás. Pelo menos é o que eu escuto de amigos e amigas, pessoas trans, falando da situação hoje. Né? Talvez não nesse momento político de quase perseguição, mas então as pessoas escrevem, sempre escreveram, e agora vem uma necessidade de também publicar e mostrar esse trabalho, e existe também uma receptividade muito grande das pessoas que querem consumir literatura feita por pessoas trans, né? Tem um debate muito grande se existe uma poesia feminina ou não, e aí ou uma poesia negra ou não. Eu costumo dizer aquilo que eu falei da literatura regional, que existe a literatura, existe a poesia, né? Quando uma mulher escreve sobre o feminismo, por exemplo, você pode até falar de uma poesia feminista, mas não deixa de ser poesia. Quando um homem negro ou uma mulher negra escreve sobre questões da negritude, ele não deixa de ser poeta, né? É um poeta fazendo poesia, literatura da mais alta qualidade, mas também pode trabalhar com temas da negritude. Quando um romancista trans escreve um livro sobre a causa trans, ele não é um romancista trans, ela é uma pessoa trans que escreveu um romance sobre o assunto, né? Então eu não gosto de ficar tentando colocar numa caixinha o que as pessoas produzem, né? A gente tem que entender isso como literatura, ao mesmo tempo que pode ser uma literatura que traz as lutas, né? Traz essas questões identitárias de luta que as pessoas têm e que são muito importantes, que eu acredito como muito importantes nesse momento.
Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Arthur Freitas, Arnaldo Ricardo, Sem Chance também, Clarete Arias e Chantecler Disco. Chantecler Disco faz um comentário aqui. Boa noite, nós militantes vimos homofobia na TV da falida Som Livre. Não sei exatamente o conhecimento dele aqui, mas fica aí a denúncia, né? Eu queria também, não sei se o Vicente tem mais um comentário sobre isso, mas senão eu queria fazer uma divulgação aqui, que é o seguinte: hoje o Quarto Caderno, que vai ao ar, podcast que vai ao ar todo dia, toda terça-feira às 15 horas, né, falou sobre a Anitta Malfatti, e queria chamar o pessoal a ouvir. Tá aí no nossa playlist do podcast, é só procurar. Esse episódio aqui vai ser dividido em 2 ou 3, porque é bastante extenso, né? Anitta Malfatti e a pintura que inflamou o movimento modernista. Esse é o primeiro episódio de hoje, falando um pouco sobre a formação da pintora, né? E na próxima semana a gente continua ainda com a parte 2, também falando sobre a questão aí, inclusive da exposição de 17, que foi atacada pelos oligarcas da época, e a importância da Anitta Malfatti também, como o fato de que ela foi muito atacada pela oligarquia da época, reuniu, né, os militantes do modernismo, serviu para reunir os militantes, e isso daí abriu o caminho para a Semana de Arte Moderna e tudo mais. Então, aproveitar para divulgar aqui o podcast Quarto Caderno. Até você estava falando da questão dos monopólios, é até interessante, né? Porque quando a Anitta Malfatti faz a exposição de 17, ela é super atacada aí pela imprensa da época, não à toa, já era o Estado de São Paulo, né? Estadão, que liderou aí o ataque, né? E hoje é o Estadão golpista e sempre foi golpista, pelo jeito. E mostra bem isso, né? Como que a burguesia, ela rejeita o tipo de... Toda vez que aparece algo novo, né? Alguma coisa que rompe aí com algo revolucionário, mesmo que seja revolucionário simplesmente no que diz respeito aí na produção intelectual, mas a burguesia, ela reage negativamente a todo tipo de demonstração desse tipo, né? E eles usaram o Monteiro Lobato para atacar ela no início, né? Depois o Monteiro Lobato inclusive se retrata e se torna uma pessoa aliada do grupo dos modernistas, mas a história tem muito a ver também, né? A gente vê que as coisas se repetem, né? Mas eu acho que talvez hoje seja um pouco mais perverso, não mais, mas é perverso, porque eu não acho que a mídia ataca o que é revolucionário, ela simplesmente ignora, então acontece um silenciamento, ou ela, por exemplo, a gente tem atitudes que são revolucionárias, não a minha editora, a Patois, mas, por exemplo, quando editores se unem para montar uma editora na Cidade de Deus, cara, isso é revolucionário. As pessoas publicando seus próprios livros, levando para os moradores de lá e para as pessoas do país inteiro literatura produzida na Cidade de Deus. Quando pessoas fazem 100, 150 saraus nas periferias da cidade de São Paulo, né? Cooperifa, Sarau do Binho, Islã das Minas e tantas outras atividades pela cidade, isso é revolucionário. A mídia não ataca, ela esquece, ela finge que aquilo não existe, né? Ela continua colocando, então não é mais um ataque ao que é revolucionário. Ou o que é pior ainda, talvez pior, ela absorve algumas dessas ações, transforma aquilo em produto como uma forma de apaziguamento do que está sendo revolucionário, do que está conseguindo mudar. Mas tem razão, existe isso, tudo que coloca em xeque o que está no centro, né, esse poder tanto econômico quanto cultural, a mídia vai fazer alguma coisa para que isso não tenha potência, né, não possa exercer todas as suas potências. E eu acho que é um pouco isso. Isso eu concordo totalmente. Assim, eu estava até conversando essa semana com nosso amigo lá, o Ricardo Escudeiro.
Ricardo Escudeiro, ele faz poesia de periferia, né? Ele é morador de periferia, ele se coloca, né, como uma voz que fala daí. Mas a poesia dele, assim, ela vai de encontro a um estereótipo do que seria essa poesia, né? E os contos da Lilia Guerra também, não é? Então, às vezes, assim, interessa assim, você cristalizar uma forma, né, um estereótipo. Isso é poesia de periferia, isso é poesia de não sei o quê, isso é poesia gay, isso é poesia feminina, mas isso não corresponde, não é? Ao verdadeiro caldo dessa literatura. E quando você tem essas editoras próprias, né, que vão divulgar essas pessoas, né, sem essa mediação, você tem uma sinceridade maior, né, você tem uma fluência maior dessa literatura. Eu concordo com você plenamente. É isso. Eu concordo também. Eu acho que há além desse, quando eles não conseguem esconder, eles atacam, mas o esforço todo é de esconder mesmo, é exatamente o que acontece. Eu tô meio travado aqui, eu tô só ouvindo vocês aqui, mas espero que esteja indo tudo bem. Tá ótimo. Eduardo, eu queria que você falasse o seguinte, colocar o Vicente aí na fogueira, queria que você falasse aí um pouco de alguma das ações dele na plataforma. O Vicente gosta de mostrar o livro dos outros, né? Então a gente tem que aproveitar também para mostrar um pouco dos livros dele. Mostra. O Vicente vai mostrar o livro dele? Não, vamos mostrar um livro que eu trouxe aí para mostrar para o pessoal. Não, é dele, mas manda ver. Eu tô não, esse é o filme. Esse daí, esse livro. Edu, queria que você falasse desse livro aí pra gente. Cara, eu sou um ex-poeta. Não, você não é um ex-poeta, você ainda faz poesia, Edu, por favor. Fala desse livro outro dia. Esse livro é muito legal. Eu fiz uma resenha desse livro que está no Musahara, do Edson. Musahara é um site de literatura, né? E eu tenho uma coluna lá, eu e um monte de outros poetas, professores. É um site muito legal. Quando a gente trouxer o Edson aqui, ele vai falar sobre isso, né? Fala aí desse livro, é muito legal. Fala um pouco sobre seu lado de poeta. Não, eu sou ex-poeta, eu me realizo na literatura como editor, eu crio como editor. O Hilke fala que você sabe se você é escritor, se te for negado escrever, você morreria. Eu não morreria se me for negado escrever. Agora, se me for negado publicar os livros que outros escreveram, né, ajudar a tornar público o que foi publicado, a democratizar o acesso à leitura, ao livro, à literatura, a falar de livrarias, a falar de bibliotecas, a entender a importância da educação na vida das pessoas, eu acho que aí eu morreria. Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar de literatura com paixão, mas divulgando a literatura de outros escritores, né? É claro que em determinado momento da vida eu escrevi um livro de poemas, publiquei, não me envergonho dele, acho que alguns poemas ali são legais, outros são da juventude, mas hoje eu não me vejo como escritor. Eu não vivo a produção artística, né? Eu vivo a produção editorial como um criador de livros, como alguém que pensa nos livros como não objetos, mas como essências materializadas que eu vou conseguir entregar para outras pessoas, tá? E eu acho que eu me realizo como escritor, artista dessa maneira. Então, esse livro, eu escrevi alguns poemas dos 18 até os 24 anos. 24? Eu já nem lembro mais a idade. E senti necessidade de publicar. Foi um momento muito legal para mim. Mas depois, agora eu tenho alguns poemas escritos, mas eles são mais violentos, assim. Eu vivo um momento na minha vida de querer tacar fogo em tudo. Então, eu tenho escrito alguns poemas um pouco mais de revolta do que com o teor desses poemas do Outro Dia de Folia, que também não eram poemas alegres, mas acho que giravam muito mais
do deslocamento de uma pessoa, essa sensação de deslocamento que muitas pessoas têm numa festa, né, de não estar se sentindo alegre ou feliz. O livro tem muitos poemas que giram em torno desse tema, do deslocamento do eu lírico, no meio de pessoas que estão agindo naturalmente ou com muita alegria, ou uma alegria exacerbada, não necessariamente uma festa, né? E hoje eu acho que meus poemas, um a cada ano, 2 por ano, são poemas de ódio e revolta, que um dia talvez eu publique, mas não me considero poeta. Pai de gatos. Eduardo, eu não sei, Vicente, Oi? você tem mais coisa para mostrar que diz respeito ou já seria já as dicas do Vicente? São as dicas do Vicente, os próximos. Então Mas, deixa eu você perguntar para o perguntou, Eduardo. Pode vou mostrar falar. uma coisa, você tinha perguntado, né? Esse livro é o que eu fiz pela Patois, que o Edu fez para mim. O livro das dedicatórias são poemas, e eles são dedicados a poetas da Patois, né? Que é o diálogo com o pessoal que escreveu, né? Eu sou um leitor, assim, bastante... eu leio livros da Patois, leio 3, 4 ao mesmo tempo, né? Se não fosse o Edu, assim, ele vende a droga e eu consumo, né? Eu vou atrás do livro, assim, viciado, né, nos livros da tal. Fiquei muito feliz assim, com esse livro. Não, vamos fazer. A maioria dos poetas que são poetas que eu li, às vezes nem conheci pessoalmente, mas acabei conhecendo por meio da poesia. É isso aí. Câmbio, Henrique. Beleza. Não, eu ia perguntar para o Eduardo, antes da gente entrar nas dicas do Vicente, eu ia perguntar. Perguntar não, né? Eu ia pedir para ele falar para o pessoal como ter acesso aos trabalhos da Patois, né? Site, Facebook, ou mesmo algum ambiente físico que o pessoal possa, onde encontrar os livros, esse tipo de coisa. Para consumidores e também para autores, de repente, que têm interesse em publicar. Bom, a gente tem ainda, mas talvez não tenha mais. Eu tive por 5 anos um bar, livraria, chamado Patuscada. Quando eu criei, em dezembro de 2015, a ideia era ser um espaço para lançamento de livros, pequenos shows, né, apresentações musicais, uma livraria, e para receber também saraus e lançamentos de livros, e ter o espaço de bar e café. A gente chegou a receber algumas oficinas, cursos. O espaço sobreviveu por quase 5 anos. Em março a gente fechou, está fechado até agora, apesar de ter uma certa flexibilização da prefeitura. A gente decidiu não reabrir para não colocar em risco e deixar exposto as pessoas que, poxa, é aquilo, poder pode, mas não é o ideal, né? Não é o momento, não é seguro ainda, estaria colocando muita gente em risco, então o espaço está fechado, né? Nem a gente, como acho que ninguém, contou com o apoio do poder público para não fechar os pequenos negócios, né? A gente ainda conseguiu sobreviver durante 8 meses, porque tem a editora por trás, então a editora vende os livros via internet, a gente consegue pagar o aluguel do espaço. Mas acho que provavelmente agora em janeiro ou fevereiro eu vou fechar, né? Não vai ficar mais aberto. Mas foi uma experiência incrível, né? Eu acho que a gente deveria ter espaços culturais abertos ao público, com a porta para a rua, em todas as cidades, em todos os bairros. Eu lembro que a primeira experiência literária, uma das primeiras experiências literárias e também políticas, foi no Bar do Frango, ali no Parque São Lucas, que era um diretório inicial do PT. Eu era um garoto de 16 anos, não entendia nada de política, mas ia para ver saraus, né? Ver poesia. Então eu acho que é muito legal ter espaços que consigam acolher as pessoas nos bairros também, né? Nas outras cidades que não sejam as grandes capitais. E é uma experiência legal. Mas, além desse bar, livraria, a gente tem o site da editora, editorapatois.com.br, as redes sociais, sempre Editora Patois, e o envio de originais.
Como eu disse, a gente sempre publica gratuitamente, então não é uma edição paga, o autor não vai pagar pela publicação. É claro que depois é o nosso trabalho, a gente vai tentar vender para os leitores, mas sempre de uma maneira a que tanto o autor quanto a editora consigam ter algum tipo de retorno, né? E é isso, mandar por e-mail para a gente, para editorapatois@gmail.com. Beleza. E só uma curiosidade, tem uma seleção, pessoa que tiver interesse, vocês selecionam, como Sim, a funciona? gente faz. Como não dá para publicar todo mundo, porque como é uma publicação gratuita e tem uma curadoria, a gente faz uma seleção, uma leitura. É claro que sempre tentando entender as especificidades de cada autor e de cada autora, né? Acho que, por exemplo, uma pessoa de 14, 15 anos que escreveu o primeiro livro e a gente percebe que ali tem alguma coisa muito legal, você não vai esperar que já seja um artista que leu muito, que foi atrás. Agora, eu sempre gosto de tentar identificar nos escritores que procuram a gente alguém que, além de escritor, é também um leitor, né? Que quer entrar em diálogo com outros escritores e escritoras, que quer exercer esse papel generoso de também ler, de também participar desse movimento, não movimento, mas movimentações artísticas, né? É muito comum a pessoa, eu escrevi um livro e agora eu vou publicar porque tem essa coisa do ego e da vaidade que faz parte, acho que de toda pessoa, de todo artista. Mas eu tento identificar em quem procura a gente, para além disso, alguém que tem um trabalho de ser leitor, de pensar a literatura. Acho que é o mínimo que se espera de um artista, né? Maravilha. Bom, Vicente, eu vou passar a bola para você aí. Tá bom, vou dar umas dicas hoje, tá bom? Umas dicas de leitura aí. Produção, você coloca lá para mim, acho que eu numerei, porque aqui está um pouco atrasado, assim, pelo computador que eu estou acompanhando. Esse é ótimo. Apareceu alguma coisa na tela? Oi, Apareceu, Vicente, está vendo aí? apareceu? Aqui eu não estou vendo, Apareceu. qual que apareceu? Apareceu Garota Siririca. Foi você uma tá com o assistência microfone aqui, desligado. Agora sim. agora Sim. está ouvindo, né? Então, esse Garota Siririca é da Love Love 6, ela assina assim, né? É uma mocinha do cenário, ela é bem nova, né? Opa, aí tá aí, isso ficou famoso, esse Garota Siririca. Primeiro ele saiu naquele formato de livro, né? E depois ela fez uma edição menorzinha, mas eu tive a sorte de comprar no tamanho original, assim, tá autografado por ela. Essa menina, ela é fantástica, ela ganha vários prêmios aí, né? Esse Garoto da Siririca conta a história, assim, de uma menina, né? São quadrinhos lésbicos, né? Então ele vai mostrando esse universo das namoradas, né? De como os bares, como que esses amores, né? As aventuras da Garota Siririca vão acontecendo, né? E o legal da Garota Siririca é assim, que ela fuma maconha direto, né? Isso que ela tá fumando aí é um baseado, e ela fica aí lá na Siririca, né? E aí ela vai se encontrando com as amigas. Mas eu queria mostrar, essa ideia de 2016, né? A Love Love 6, o último livro dela, né? O último quadrinho, e é o Sheilocca. Aí, produção, Tá aparecendo já. apareceu? Já tá? Já. Ah, apareceu ali, a Sheilocca. Então, esse Sheilocca é excelente, é o último quadrinho que ela fez, né? Do ano passado. Esse daí é um mundo, ela imagina um mundo em que você só tem mulheres, né? Ela leva ao limite, né? Essa questão assim, um mundo só de mulheres. Aí é evidente, né, que vão aparecendo as diferenças. Você começa a ter uma sociedade que começa a se escalonar por castas, né? Porque é um mundo tribal.
É muito interessante. Então, eu acho assim que o pessoal deveria ler essa história da Sheilocca para ter uma ideia, né? E mesmo nesse mundo só de mulheres, aí começa a aparecer aquelas diferenças, né? Aquela que tem o seio maior, né? Aquela que tem mais pelos pubianos, né? É fantástica a história, né? Muito boa. Eu recomendo aí o Sheilocca para todo mundo. Agora, uma dica de música, né, Henrique, que a gente sempre coloca. Vamos ver se já está Aí tá aparecendo, isso. que eu estou atrasado. Tá Apareceu? aparecendo, tá aparecendo. Opa, Paulinho da Costa. isso é um. Paulinho da Costa é um álbum musical, assim, que eu queria sugerir para o pessoal escutar. Tudo está no YouTube, né? Os quadrinhos, não, mas eu sempre procuro a dica no YouTube, né? Para você ir lá, clique e já acha, né? Esse álbum aí, ele é fantástico. Ele é de 1977. E esse cara, ele é um percussionista, ele é aqueles músicos, né? Que a gente estava comentando aquele outro dia, né? Ayrton Moreira, Dom Romão. Ele é um grande percussionista. E aí você vai ver ele tocando, né? Fazendo solo de tumbadora, solo de cuíca. Ele é um grande músico brasileiro, assim, que eu gosto sempre de recuperar, né? É esquecido aí a memória dele, né? E por último, eu queria dar uma dica de filme. Esse eu não sei se está no YouTube, mas aí já está aparecendo, Henrique, porque eu estou atrasadão aqui, não estou conseguindo Tá ver. aparecendo. Tá aparecendo. Esse filme é um filme do Godard, de 68. É um filme que chama Tudo Vai Bem. Eu queria dar a dica desse filme, né? O pessoal consegue, não está no YouTube, né? Esse daí eu não investiguei, mas sempre dá para baixar, né? O pessoal sempre consegue. Esse filme, ele é assim, ele é um filme, gente, ele é de 68, ele é com o Yves Montand, com a Jane Fonda. É a história de uma greve, né? História de uma greve, né? É um casal. Para variar, todos os filmes do Godard, o casal está tendo um problema, né? O filme sempre tem aquela ADR, né? Eles sempre discutem a relação. Mas esse ele dá uma solução para essa discussão, né? E eu queria falar um pouco disso, que é o seguinte, porque isso vem até, né? Vem ao encontro da questão das eleições, que o pessoal fica deprimido e etc. Veja bem, né? É, esse casal, né? Ela faz um programa de rádio bem bobão, e ele faz um programa de televisão bastante bobo, os atores, né? Eles vão cobrir uma greve. Quando eles chegam lá na greve, eles encontram os operários, eles estão todos sujos de sangue, né? Você fala, meu, houve um massacre, né? O proletariado aí matou a burguesia. Mas não, é uma fábrica, assim, de salsicha, né? Eles estão sujos de carne, de sangue do trabalho, né? Então aí o filme é muito bom, vai fazendo uma montagem assim sobre os problemas da greve, eles acabam ficando presos lá com o proletariado, e aí eles vão se vendo no papel daquele pessoal, né, que faz a salsicha, que trabalha a hora extra, a mais-valia, eles ganham uma porcaria de salário, aí chega o sindicato não ouve nada, né, o sindicato pelego, e aí eles começam a ver que todos os problemas conjugais que eles têm tem a ver com essa luta de classes. Pode parecer uma maluquice isso, né? Mas esse nosso comportamento conjugal, social, ele é uma superestrutura. Né? A gente reflete, assim, numa discussão de relação, na maneira como a gente se comporta num casamento, toda essa luta de classes que está aí. Eles resolvem, né, a questão conjugal deles na hora que eles entendem isso. Né? Então, talvez eu acho que para o pessoal, assim, para essa ressaca das eleições, entender essa questão. Você vê essa questão em função da luta de classes, que você está tendo, assim, toda uma tentativa de calar a voz do proletariado, de colocar uma burguesia para representar esse proletariado, que está dando certo, infelizmente, não é? Talvez a gente entenda isso, não é? E parta para uma ação mais efetiva, né? A gente consiga superar essas questões, assim, que é uma psicologia burguesa, né? E adiante em relação a isso, né? Eu acho que esse filme pode ajudar, tá bom? Já que o Godard, assim, é um autor assim, que sempre toca nessas questões, né? Indústria cultural, o movimento estudantil, né? Nesse daí ele vai nessa questão da imprensa e de como é que a imprensa fala do proletariado. Então, essas são as dicas do Vicente de hoje. É isso aí, Henrique. Fora as dicas da Patuá, né, que o Edu falou, e dá dica para o pessoal entrar lá no site da Patuá, eles vão encontrar um monte de livros, né? Livros assim, às vezes o Edu coloca em promoção, livros assim por R$ 10.
né? Quer dizer, você vai comprar livros fantásticos, assim, de autores muito bons, assim, por um preço bastante acessível, né? Então é isso, gente. Essas seriam as dicas de hoje aí, companheiros. Beleza. Passo a bola para você, Henrique. Bom, a gente está no finalzinho. Eu não sei se o Eduardo quer comentar alguma coisa das dicas do Vicente. Eu gostei muito, inclusive, dessa última dica. Também gostei Vou bastante. procurar o filme. Lembrar também uma coisa, eu falei da Anitta Malfatti, e amanhã é aniversário. Ela faria aniversário, ela que nasceu em 2 de dezembro de 1889. Também, só para registrar aqui, já que é um programa cultural também, né? E queria pedir para o Eduardo falar aí o que ele precisar aí nesses minutos finais, divulgar algum trabalho que vocês tenham aí prestes a ser lançado, que já aproveitar e já agradecer bastante também sua presença aqui no programa e dizer que você está sempre bem-vindo aqui no Zuela. Cara, eu agradeço muito vocês dois, foi muito legal participar e falar sobre literatura e as editoras, para mim é um prazer muito grande. E é um trabalho muito importante isso que vocês estão fazendo, de levar informação e cultura. Eu quero assistir os próximos programas e conhecer outros artistas e ter outras informações de gente fazendo um trabalho interessante. Obrigado mesmo. Vicente, valeu então por mais essa participação aí. A gente se Valeu, vê Henrique. Obrigado, Edu. Obrigado, Henrique. Obrigado, gente. Valeu, Edu, valeu, Vicente. Bom, a gente vai ficando por aqui, nosso tempo se esgotou. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, participou aí do chat e dizer que o Zuela está de volta na terça-feira que vem, às 19 horas, então fiquem ligados aí, acompanhem a nossa programação e eu vou me despedir de vocês, mas daqui a 15 minutinhos no máximo estarei de volta no resumo do dia com as notícias do dia de hoje, junto com meu companheiro Antônio Eduardo. Bom, é isso, pessoal, muito boa noite, fiquem ligados na programação da Causa Operária TV, boa noite para o pessoal que nos assistiu, boa noite Eduardo, boa noite Vicente, até mais, Zuela está de volta boa noite. Terça-feira que vem, às 19 horas.